Olá, uma ótima tarde a você, que bom estar contigo nesta terça-feira, dia 11 de fevereiro, trazendo e levando as informações que são importantes para o seu negócio, você que está em todo o Brasil, nos acompanhando aí pela Parabólica, TVs por assinatura, internet, no sba1.com, pelo Facebook, YouTube ou no Mato Grosso do Sul, sinal aberto a partir de agora. Um grande abraço para a turma da TV Imaculada Conceição, que está linkada aqui no canal do Boi. Fique de olho agora em algumas das atrações da edição de hoje, porque hoje você já sabe, hoje eu falo dos números da Conab. A Conab declarou 251 milhões e 100 mil toneladas na safra de grãos do Brasil, recorde. Teve uma estranhice, não divulgou o quadro de ofertas e demanda para a soja, não vou comentar sobre isso. Você vai acompanhar também os números para milho, porque a Conab elevou bem a sua percepção de safra de milho na segunda safra e isso trouxe um impacto geral para o cereal no Brasil. Nós vamos destacar também aqui no Agricultura BR o mercado do feijão. Você tem mercado físico, mercado futuro, as informações da economia e muito mais a partir de agora. Eu começo o programa de hoje falando a respeito dos dados que foram apresentados pela manhã. Olha, como você sabe, Conab e IBGE divulgam simultaneamente suas estimativas para a safra, considerando que Conab, ao falar sobre safra, ela considera o ano chamado ano safra mesmo. Então, é o que aconteceu entre julho e junho do outro ano. Já a IBGE, ele considera o ano corrente, portanto, de janeiro a dezembro de cada ano. Eu vou focar nos números da Conab. Isso porque a Conab divulgou dados que mostram que a produção brasileira de grãos deve totalizar 251 milhões e 100 mil toneladas de grãos no geral. A grande força, energia para essa safra geral de grãos ser tão forte é a produção brasileira de soja, passando da marca de 123 milhões, de acordo com a Conab, e também agora a safra de milho, que chega a pouco mais de 100 milhões e 400 mil toneladas do grão. Vamos dar uma olhada agora nessa tela, mostra a safra total, 251 milhões e 100 mil toneladas, e também a área ocupada em primeira, segunda e terceira safras no Brasil. Está na tela, você acompanha comigo aqui, produção brasileira com uma elevação frente àquilo que ocorria na safra passada. Essa elevação é de 3,8%, total, portanto, de 251 milhões e 100 mil toneladas. A área ocupada no Brasil, você vê que não chega a 65 milhões de toneladas de hectares, 65 milhões de hectares não chega, são 64 milhões e 800 mil hectares, isso com aproveitamento de área em primeira e segunda safra. Mostra um desempenho extremamente sustentável da agricultura brasileira. Esse dado é muito interessante e seria muito legal se as pessoas que criticam o agronegócio, que falam, às vezes muitas bobagens, observassem esse número aqui, 64 milhões e 800 mil hectares é o que é ocupado em primeira e também segunda safra. Então você tem uma área, para quem é do agronegócio é super simples entender isso, você tem uma área ocupada na primeira safra, depois você ocupa ela de novo na segunda safra. É só o Brasil que consegue fazer isso. E se tiver uma terceira, ocupa também na terceira safra. Só o Brasil consegue fazer tal coisa. Isso mostra sustentabilidade, um respeito aos meios naturais, sem desmatamento e com aumento de produtividade. Você vê a produção aumentando em quase 4%. Aí nós trouxemos aqui, agora você pode colocar na tela cheia, a área em primeira safra. A área em primeira safra do Brasil é a principal dela, fica com 45 milhões e 100 mil hectares de ocupação. A área de segunda safra e também terceira, nós temos algumas culturas que têm terceira safra, é o caso do feijão, o caso do amendoim, que tem 3 safras. A área de segunda e terceira safra, que é praticamente segunda só, 19 milhões 430 mil hectares, o que mostra que há muito o que crescer no Brasil, em termos de produtividade, de produção, de resultado de campo, isso sem desmatar absolutamente nada, mostrando um forte desempenho e principalmente uma coerência em relação ao meio ambiente que não existe em nenhum outro país produtor.
E a Conab, como você sabe, estava falando dos números gerais, agora falo especificamente de soja, divulgou dados a respeito da sua projeção para a safra 2019-2020. No caso da soja, o único dado divulgado foi em relação à produção geral. A produção de soja deve totalizar 123.240.000 toneladas. Essa foi a estimativa publicada hoje pela estatal brasileira. Mas, estranhamente, Conab não divulgou o quadro de oferta e demanda para a soja. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Antes, eu vou mostrar como é que vem o desempenho da safra brasileira de soja nas últimas campanhas. Está na tela, então? Pode trazer na tela aqui a safra brasileira de soja. Você teve aqui campanha 18-19, né, uma campanha, a safra passada, ela foi muito impactada pelas questões climáticas, pela falta de chuva, ali teve perdas de produtividade que foram totalizadas, que foram percebidas e absorvidas pelo sojicultor brasileiro. Em janeiro, já falando da safra 19-20, a Conab acreditava em 122.200.000 toneladas de soja a serem produzidas no Brasil. Entretanto, as coisas melhoraram no campo e assim como algumas empresas de consultoria antecipavam, porque elevaram as suas estimativas de produção, Conab fez o mesmo e Conab trouxe para 123.240.000 toneladas de soja a serem produzidas no Brasil, agora no relatório apresentado na data de 11 de fevereiro, portanto, agora uma produção de 123.240.000 toneladas do cereal. Do cereal não, da oleaginosa, evidentemente. Bom, e por falar em oleaginosa, o que me chamou muita atenção nesses dados divulgados nesta terça-feira foi o fato da Conab não divulgar, né, o quadro de oferta e demanda para a soja. Isso foi muito interessante porque, para quem trabalha com os dados, a primeira coisa que eu baixei, esses números são públicos, é só você acessar o portal da Conab, conab.gov.br, você entra ali em safras e baixa o arquivo mais atualizado, que é o de fevereiro. Baixei aquela tabela, que é uma planilha eletrônica que mostra todas as culturas individuais, procurei soja no quadro geral, procurei soja individualmente e não estava lá. Aí baixei aquele arquivo, que é uma simplificação, que vem os comentários, também não estava lá. Mas aí encontramos a explicação da Conab para não ter o quadro de oferta e demanda hoje. Pode colocar aí na tela verde aqui para nós, mostrando a justificativa da Conab. Disse o seguinte: em virtude da conclusão dos dados da safra 18-19, finalizado em 31 de dezembro de 2019, as estimativas estão passando por um processo de revisão e em breve será divulgado um novo quadro de oferta e demanda para a soja. Não é um novo quadro de oferta e demanda, já que em fevereiro não teve. Então é novo em relação ao que foi apresentado em janeiro. Isso não havia acontecido antes, pelo menos desde quando se começou a construção de bancos de dados do Canal do Boi. Nós temos isso ocorrendo desde o ano de 2012, então nós estamos há 8 anos fazendo os levantamentos, cruzando dados e principalmente armazenando, né? Porque dados de governo, você sabe que às vezes mudam, né, mudam alguma coisa que ficou para trás, mas desde 2012 nós estamos arquivando e processando os dados. É a primeira vez que ocorre de não ser divulgado um quadro de oferta e demanda para qualquer tipo de produto, no caso, o principal produto do Brasil, que é a soja. Conab ainda não divulgou quando que vai ocorrer a divulgação do quadro de oferta e demanda para a soja, onde vem os dados atualizados da estimativa de exportação, ou atualizado para consumo interno, estoque de passagem e assim por diante. A colheita da soja no estado de Mato Grosso deu uma acelerada, chegou a 44,51%. É o que garante o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária em dados divulgados nesta última segunda-feira. E são esses números que você confere aqui no Agricultura BR. Vamos saber como é que vem a colheita da soja. Já é mais rápida a colheita no Mato Grosso do que comparada à média dos últimos 5 anos. Pode colocar na tela. Primeiro, a média dos últimos 5 anos é de 31,8%.
A safra 18-19 ela foi recorde em relação à velocidade de colheita, trabalho de campo. Estava em 53,2% até o dia 7 de fevereiro de 2019. Já a colheita da soja no Mato Grosso na safra atual, até o dia 7 de fevereiro de 2020, alcançou 44,5%, nada mal, um excelente desempenho. Houve aí uma corrida bastante forte nos campos no estado do Mato Grosso. Teve ali um adiantamento entre uma semana e outra, entre o dia 1º e 7 de fevereiro, ele foi bastante rápido, chegou a 17,83 pontos percentuais de avanço sobre a área de soja a ser colhida em Mato Grosso. Vamos dar uma olhada agora como é que vem soja em Chicago. Também há uma forte expectativa para hoje, talvez nem tanto, né? Já que o Departamento de Agricultura norte-americano já avisou de antemão que esse relatório de oferta e demanda que vai ser apresentado logo mais e que nós só vamos mostrar na terceira edição do Agricultura BR, você vai ter os números, vai ter a comparação, mas esse relatório não vai trazer novidades considerando o acordo fase 1 entre China e Estados Unidos. Então, ele deve mostrar uma realidade muito parecida com aquela que vinha sendo tratada até o último mês. Para alguns especialistas do setor lá nos Estados Unidos, que a gente acompanha lendo os seus comentários, as suas resenhas, eles não acreditam que mesmo em março, quando o relatório de oferta e demanda traga ali já os efeitos ou possíveis efeitos a partir de março, abril, mesmo assim, eles não acreditam em fortes alterações. Eles não acreditam em uma mudança muito determinante a respeito da China para os Estados Unidos, principalmente se o tema for soja. Vamos saber agora como é que Chicago reage. Chicago está esperando de qualquer maneira, os operadores, os investidores estão esperando o que vai trazer esse relatório. E aí nós temos um mercado que fica parado, né? Está totalmente estável. Nós temos estabilidade em Chicago agora, $8,84 mais 4 bushel. Maio, $8,96 mais 6. A posição de julho negociada $9,09 mais 4 por bushel. Eu tenho aqui agosto a $9,14 mais 2 por bushel. Tudo na estabilidade, pessoal realmente esperando o que vai acontecer nesse relatório de oferta e demanda. Como eu disse, mesmo com a espera, não deve trazer aí grandes novidades esse relatório, já que não considera, provavelmente os técnicos do Departamento de Agricultura americano acreditam que falar sobre qualquer coisa neste momento seria mera especulação. Trago agora o dólar comercial. Vamos dar uma olhada como é que vem a moeda norte-americana sendo negociada aqui no Brasil. Você tem aqui o dólar no dia de hoje a R$ 4,31 mais 14. Uma ligeira queda, uma queda bem pequena, tímida queda de 0,14% para a moeda norte-americana negociada no Brasil. Quem tem conseguido apresentar ganhos nos últimos dias, mesmo com a plena colheita da soja, são os negócios nos portos brasileiros. O prêmio para a soja no porto está ficando cada vez mais interessante e essa notícia realmente é muito boa. Eu já falava disso na semana passada e vai se confirmando. Se confirmou na sexta, se confirmou nesta segunda-feira, vai sendo mantido no dia de hoje. Prêmios para a soja no Brasil, nos portos, muito bom, são muito bons, melhor dizendo. Um outro fator que é interessante é em relação ao que vem acontecendo na estimativa de chegada, de saída de soja aqui durante o mês de fevereiro. Olha, vai chegar próximo, fazendo uma conta fácil, até respondendo
né, a nossa coordenação não queria que eu falasse disso, mas a gente recebeu aqui um questionamento, foi o Daniel Campos, que questionou como que a gente chegou a um número que vai ser recorde em fevereiro de 2020 nos embarques brasileiros de soja. E aí eu respondo para você, Daniel Campos, e também para todo mundo que está nos acompanhando, é muito simples. Foi considerando a chegada, né, a expectativa de aportar navios aqui nos portos brasileiros para carregar soja. A estimativa é que fique ali próxima a 90 embarcações vindo carregar soja no Brasil. E aí é uma conta muito simples, é uma conta, né, desculpe os padeiros, né, quem trabalha, mas uma conta de padeiro simples, vai chegar a um número entre 7 milhões e 200 mil toneladas até 8 milhões de toneladas se esses navios embarcarem dentro desse parâmetro, dentro dessa janela que é o mês de fevereiro. E muito provavelmente isso deve ocorrer. Já que eu falei bastante de Porto, vamos dar uma olhada aqui nos preços que estão sendo praticados em Santos e Paranaguá. Nós temos aqui, os prêmios estão fortes, então vem mantendo mais ou menos aquilo que nós tínhamos de valores nesta segunda-feira. Santos a R$ 87,50. R$ 87,30 são os negócios estimados para o Porto de Paranaguá, de acordo com nossos amigos da Grãos Corretora, que enviam as informações diariamente aqui para a Agricultura BR. Um grande abraço para Grãos. E o Agricultura BR vai para o intervalo comercial agora. Daqui a pouco eu falo de milho, vou falar de mercado, falar de estimativa de safra da Conab. Nós vamos trazer muita coisa importante para você daqui a pouco. Vou mostrar também como é que foi a posse Teca Vendramini na Sociedade Rural Brasileira, daqui a pouco no Agricultura BR. Agricultura BR de volta, por aqui o assunto é milho, por aqui o assunto são as estimativas da Conab apresentadas na manhã desta terça-feira. Bom, e o que eu vou falar agora é a respeito da revisão que a Conab fez sobre suas estimativas para a safra de milho do Brasil entre janeiro e fevereiro, agora dados divulgados nesse dia 11. O que a Conab fez? A Conab elevou a sua expectativa de produção, principalmente em segunda safra no Brasil. Subiu ali da casa de 70 milhões de toneladas para 73 milhões de toneladas. Isso pode ser visto, isso para muita gente, porque aí pulou ali de 98 milhões de toneladas a produção geral para mais de 100 milhões. Isso pode ser visto como um fator muito positivo para quem demanda milho no Brasil, mas é sempre muito importante acompanhar o que vem acontecendo no mercado, o que pode ocorrer, porque a previsão do tempo no desenvolvimento do milho aqui no Brasil, em diversos estados que são importantes para o volume total a ser produzido, pode ter problemas com questões climáticas, em especial geadas. Mas vamos dar uma olhada agora o que a Conab nos trouxe, começando pela produção total de milho, considerando as duas safras do cereal. Aqui nós trouxemos o quadro, né, trazendo todas as últimas temporadas. A temporada 15-16, aquela temporada da quebra, aquela temporada que teve seca no Brasil, 66 milhões 530 mil toneladas. Olha como ela foi baixa nessa produção. A 16-17, 97 milhões 840 mil toneladas de milho, né? O milho subiu muito no ano de 2015 até o começo de 2016. Muita gente achou que devia plantar mais, plantaram mais e aí o preço caiu bastante. Já na 17-18, o pessoal plantou menos, 80 milhões e 700 mil toneladas de milho. Já entre 17 e 18 para 18 e 19, nós tivemos uma elevação na produção de milho, já com preços muito mais fortes. É o que nós vivemos no ano passado. Então, milho com preço forte, a produção chegou a 100 milhões e 40 mil toneladas, de acordo com a Conab. A Conab, no mês passado, considerou que a produção brasileira do cereal deva chegar a 98 milhões 710 mil toneladas. E aí você pode acompanhar na tela que, se Conab estiver certa, por incrível que pareça, a safra 19-20 pode ser recorde, chegando a 100 milhões 480 mil toneladas do cereal. Por que isso aconteceu? Deixa na tela aqui um pouco. Por que isso aconteceu? Porque a Conab, na segunda safra do Brasil, elevou de 70 milhões e 900 mil toneladas, que era o número que era apresentado até janeiro último, agora, neste dia 11 de fevereiro, para 73 milhões 270 mil toneladas. Aí o resultado é esse, sai de 98,71 para 100 milhões 480 mil toneladas do milho a ser produzido no Brasil.
Vamos dar uma olhada agora no que acontece com as exportações, porque a Conab não corrigiu muito não o que ela esperava, estimava de produção, de exportação de milho no Brasil na safra 18/19. Meio que manteve tudo do mesmo jeito, no papel a conta não fecha, mas ela manteve os dados. Aqui são as exportações de milho no Brasil, você vê que a 15/16 chegou a 18.840.000 toneladas na 15/16, o Brasil não tinha milho, né? Foi o ano da quebra. Já na 16/17, a exportação alcançou 30.810.000 toneladas, 16/17, por enquanto, até o ano passado, até janeiro desse ano, foi a maior exportação brasileira. Já a 17/18 embarcou 23.740.000 toneladas, a 18/19 Conab afirma que foram 41.170.000 toneladas que foram exportadas. Para 19/20, a Conab, tanto em janeiro quanto agora, estima 34 milhões de toneladas de milho a serem embarcados pelas tradings que operam no Brasil. A Agricultura BR traz agora para você em destaque o milho no estado do Paraná. O DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, divulgou os seus números que foram atualizados até esse último dia 10 de fevereiro. Nós vamos falar de milho aqui, falando da primeira e também da segunda safra de milho. Paranaense é o segundo estado de maior produção do país. Lembrando que o DERAL já havia trazido em janeiro uma estimativa de redução na produção de milho de 7%. Veja na tela comigo como é que vai se comportando a primeira safra de milho. Nós temos aqui o Paraná informando, através do DERAL, que a primeira safra já tem 13% da sua área total colhida. Esse é o fator interessante, já colheu 13%, e aí as condições das lavouras em primeira safra, elas estão 93% em boas condições, sendo que 46% já se encontram no estágio de maturação, 43% frutificação, 9% de floração. Observe que você viu os dados para a primeira safra de milho no Paraná. Vamos agora para a segunda safra paranaense, aquela safra cheia, e é aquela safra que deve ter uma redução frente à campanha passada. Vamos lá, a segunda safra do Paraná, são os números do DERAL. Primeira situação aqui que nós destacamos é que, em relação a isso, o plantio alcançou 14%. Então, já está com 14% da área cultivada no Paraná. E 99% em boas condições. Então, as condições lá estão realmente muito boas para a segunda safra paranaense. 57% em germinação, 43% em desenvolvimento lá no estado do Paraná. São os números que eu trago para o milho, como é que ele vem sendo desenvolvido no segundo estado de maior produção brasileira. Vamos para milho internacional. Hoje, como eu já disse, nós temos relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, que não vai trazer nenhuma alteração, considerando o acordo inicial, primeira fase entre Estados Unidos e China. Vamos dar uma olhada como é que o mercado de milho se comporta no momento. Nós temos mercado de milho recuando, vai recuando próximo a 0,5%, 0,4% de queda para o milho norte-americano. Março a $3,80 mais 4 bushel, maio $3,85, julho $3,88 mais 6, posição de setembro $3,87 mais 4 por bushel. São os negócios que nós destacamos agora com milho na Bolsa de Chicago. Vamos dar uma olhada agora como é que milho vem se comportando nos portos do Brasil. Paranaguá e Santos é o que eu mostro aqui no Agricultura BR. Nós temos Santos apresentando valores de R$ 42,00 por saca de 60 quilos. Paranaguá, R$ 41,00 a saca, é o que nos mostra os nossos amigos da Granos Corretora aqui no Agricultura BR. Essa última noite de segunda-feira foi marcada pela sociedade rural brasileira empossando, a sua nova presidente, uma pessoa que gostamos muito, é Teca Vendramini, que assume agora a SRB. Acompanhe um pouco
do histórico da Teca. Teca Vendramini, como é conhecida, é diretora do Departamento de Pecuária na atual diretoria da Sociedade Rural. Nos últimos anos, destacou-se ao difundir em eventos pelo país a importância da mulher na gestão do agronegócio. Natural de Adamantina, interior paulista, é de família de produtores que atuam há 80 anos no meio rural. Atualmente gerencia propriedades em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Na atual diretoria, teve forte atuação em defesa do produtor. Dentre as ações, destacam-se a mobilização na Assembleia Legislativa de São Paulo contra a suspensão do embarque de animais vivos e a liderança em debate sobre o Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa. A posse está marcada para março, para um mandato de 3 anos. E muita gente pode pensar que apenas os brasileiros gostam e consomem feijão diariamente. Mas a história não é bem assim. O Brasil, por exemplo, exporta feijão para mais de 80 países. E esses países têm uma demanda muito interessante pelo produto. Para falar a respeito deste assunto, nós tivemos Walter Pulga Júnior recebendo o representante da Cooperáguas lá nos nossos estúdios em São Paulo, na sede da BBN. Acompanhe. Pouca gente sabe, mas o Brasil exporta para pelo menos 80 países. Exporta o quê? Exporta feijão. Eu tenho aqui ao meu lado Júlio Mariucci, que ele é gerente comercial de mercado internacional da Cooperáguas, a maior exportadora de feijão do Brasil. E nós vamos falar sobre este mercado agora. Obrigado por ter vindo, Júlio. Vamos começar explicando que o Brasil não faz só feijão, não produz feijão apenas para consumo interno, como muita gente pensa. Também exporta, e exporta para mais de 80 países. Há um mercado muito grande de feijão em todo o mundo? Exatamente, Pulga. O Brasil hoje ele é um dos maiores produtores de feijão do mundo, né? Quando nós falamos de feijão, parece que a gente fala só do Brasil. Mas não, existem muitos países que consomem o feijão, né? Incluindo as maiores economias do mundo, como China, Índia, né? Então, o Brasil hoje ele produz não só para o mercado interno, mas também produz feijão para exportação. Mas é um feijão diferenciado, né? No Brasil há o costume de se comer o feijão carioca, né? Que nos outros países é pouco conhecido. Nós exportamos feijão carioca? Não, exportamos outros feijões, né? O feijão carioca o Brasil não exporta, é o único produto que é produzido no Brasil e é consumido só no Brasil. O Brasil exporta outros tipos de feijões, né? Inclusive o Brasil hoje ele produz feijões específicos para exportação. Feijões que se você colocar na mesa do brasileiro, o brasileiro não vai nem saber qual feijão que é. Não está nem na prateleira do supermercado. Então o Brasil hoje ele produz olhando já o mercado exterior. O produtor hoje ele já produz o grão já olhando o mercado internacional. São outras, vamos dizer, outras espécies, outros tipos de feijão. Variedades. Variedades diferentes que têm mercado exterior. Exatamente. Bom, o Brasil exporta, e você lembrava agora, pouco antes dessa entrevista, para mais de 80 países. A Cooperáguas é a maior exportadora de feijão do Brasil. Esse mercado é muito grande, Júlio? O mercado é muito grande, o Brasil, na verdade, a gente costuma dizer que é a bola da vez, né? O mundo precisa do Brasil para produzir alimentos, Pulga. Essa que é a situação. O Brasil ele é o maior produtor, vai se tornar o maior produtor de alimentos do mundo, né? Então está todo mundo olhando o Brasil. E o mundo precisa do Brasil, essa que é a questão. O mundo precisa do produtor brasileiro. Feijão é um mercado muito grande? O feijão é um mercado muito grande e, para você ter uma ideia, a gente não consegue atender a demanda que existe. Se a gente produzisse 2, 3 vezes mais, nós conseguiríamos vender. Nós temos colocação para produto. E o mais importante, o Brasil hoje ele produz com qualidade, tá? E com todos os requisitos que os países pedem, né? Com todos os documentos. Sanidade. Tudo perfeito. Diga uma coisa, você está nesse mercado na Cooperáguas, que é uma empresa que é a maior exportadora do país. Vocês têm uma dimensão do tamanho mundial desse mercado de feijões?
Olha, Pulga, a gente no dia a dia ali, a gente trabalha, né? A gente está sempre envolvido ali dia e noite, né? E realmente é dia e noite que a gente trabalha nesse mercado por causa do fuso horário. Então a gente costuma dizer que dorme com um olho fechado e outro aberto, né? Olhando como é que abriu a China, meia-noite, 2 da manhã abre a Índia. Então você sempre tá antenado no mercado. Mas o mundo é muito grande. Tem muito para crescer, não dá para dimensionar. Até porque feijão em alguns países é produzido em pequena quantidade por pequenos proprietários rurais, né? Exatamente. O Brasil, difícil o levantamento? Olha só, como exemplo, tá? A China importa feijão do Brasil, a Índia, Dubai, Egito, Europa, Portugal consomem feijão vermelho, feijão branco. Nós temos um levantamento desse potencial ainda. Não temos uma dimensão desse tamanho. Olha, nós temos alguns estudos, né? E por isso que nós estamos reunidos aqui hoje, exatamente para isso, né? Nós estamos aqui na Bolsa Brasileira de Mercadorias, com o IBRAF e com a Apex, para organizar o setor e para poder promover mais o feijão brasileiro em outros países, em outros mercados, né? Bom, aqui hoje, na Bolsa, ocorre uma reunião para promover o feijão fora. Aliás, pulses, né? Não Exatamente. Só feijões, mas Exatamente. também outros produtos como painço, gergelim, que a ministra chegou a tocar no assunto recentemente, Isso. a ministra Tereza Cristina. Temos também outros produtos para exportação. O que o IBRAF, o Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses, pretende com essa comissão aqui na Bolsa Brasileira de Mercadorias? Organizar o setor, né, juntar o setor exportador, formar uma comissão junto com a Apex e chamar a atenção da Bolsa, Agência de Exportação Brasileira, Agência Brasileira de Promoção e Exportação, e também chamar a atenção da Bolsa Brasileira, né? Nós estamos aqui na Bolsa hoje, para esses produtos, né? Então, os pulses, na verdade, é a categoria de feijões, lentilha, grão de bico. E dentro desse guarda-chuva, vamos dizer, dessa comissão que nós estamos formando aqui, aí entraria as colheitas especiais, que aí nós entramos com pipoca, com amendoim, com gergelim, com painço, que são produtos grãos, que o Brasil produz bastante, girassol, que produz bastante, mas não é um commodity, não chega a ser uma soja, um milho, que é negociado contrato futuro na Bolsa. Tudo isso tem mercado lá fora? Tudo isso tem mercado. Tudo isso tem mercado. O Brasil começou a produzir amendoim para exportação há menos de 5 anos. Hoje o Brasil já é o número 2. O Brasil hoje é o número 2 de pipoca. Começou a produzir pipoca há menos de 10 anos. O Brasil importava... Para exportação. Especificamente para exportação. Especificamente para exportação. Então, assim, o Brasil tem uma área muito grande para plantio. O principal, os produtores têm expertise, sabem como produzir, com qualidade. Os produtores brasileiros hoje dão aula, Pulgar. Eles dão aula, eles adaptam as máquinas, o pessoal de fora vem aqui aprender com o brasileiro. O americano, ele vem aqui para o Brasil para aprender a plantar certos produtos. Quando falamos de feijão e pulses, nós temos muito a ensinar. Todos esses produtos que nós conversamos. Por quê? Porque o clima é diferente dos países deles, às vezes um ciclo é menor, e eles estranham isso. Falam, como é que vocês conseguem fazer 3 safras? Né? Os países conseguem fazer só uma. Mas o ponto principal é que o Brasil sabe produzir qualidade e produz em grande quantidade. Né? Então o Brasil tem qualidade e quantidade. E é preciso organizar o setor. Estamos aqui para isso hoje, né? Mas o Brasil hoje já é referência nos produtos que ele exporta. E não vai ser diferente com feijão e pulses? Não, hoje o Brasil já é um dos maiores exportadores de pulses do mundo, e então o Brasil só tende a crescer. Né? Então estamos aqui para chamar a atenção do produtor, para esse mercado abrangente. Você não está restrito a só ao Brasil, é o mundo inteiro que você pode atender, né? E já é uma realidade, não é um sonho, um projeto, não, já é uma realidade. Já estamos vivendo isso hoje, e o Brasil hoje já é uma realidade. Bom, lembrando que na Bolsa Brasileira de Mercadorias, um encontro entre corretores de feijões e de pulses, como ele lembrou agora, tem uma reunião com dirigentes da Apex, a agência brasileira que exporta, né, estimula a exportação brasileira, e uma estruturação do setor num comitê dentro do IBRAF. E a Bolsa Brasileira de Mercadorias vai se unir nesse movimento para valorização, para divulgação dos nossos produtos fora do país. Passamos o recado, Júlio?
Com certeza, passamos o recado, gostaríamos de estar chamando a atenção do produtor rural para essa categoria de produtos que não é muito comentada, né? E o Brasil está a 1000 por hora nesse mercado. Então, nós convidamos todos os produtores a participar, né? A nossa empresa, ela tem o cuidado, a gente presta atenção nos mínimos detalhes, Pulga, desde a seleção das sementes que nós entregamos para os produtores, até assessoria, né? Nós temos uma equipe de campo em todo o território brasileiro, que ela visita o produtor, acompanha as fases, a cultura, né? Colheita, até o embalamento e embarque para fora. E com contrato, né? Nós plantamos com contrato, nós damos a semente e plantamos com contrato, nós já garantimos a venda, nós já temos a venda. Né? Ou seja, planta já com segurança de mercado. Vai produzir o feijão para exportação, para você vender para Dubai, para Portugal, para o Egito, para os países árabes também, que consomem muito feijão. É uma venda já a futuro. É uma venda futura. Nós já travamos o preço de venda, né? E o nosso maior objetivo na nossa empresa é gerar os melhores resultados para todos. Para o produtor, para todo mundo da cadeia, né? Bom, agradeço aqui a presença do Júlio Mariucci, da Cooperáguas, de olho no mercado internacional. O produtor, está aí uma boa oportunidade de negócios. Agradeço mais uma vez, Júlio. É com vocês em Campo Grande. Inimigos naturais que trabalham a favor do agricultor. Os inoculantes, eles são tradicionais e utilizados de maneira comercial no Brasil desde a década de 60. Entretanto, eles agora têm sido estudados, pesquisados para se comprovar a sua eficiência produtiva. A reportagem é de Annelise Nicolodi. Um estudo realizado pela área técnica da cooperativa da CCGL no Rio Grande do Sul avalia o uso de micro-organismos e inoculantes no sistema produtivo agrícola e quais os resultados que se tem ao longo dos anos. Dentro desses aspectos, a gente tem um conjunto de experimentos mostrando a resposta à inoculação. Essa é uma questão realmente muito importante no sistema produtivo, pois na década de 90, a então Fundacep, hoje CCGL, desenvolveu muitos trabalhos com o uso de inoculação em soja. E o que se percebia? Que realmente plantio direto, com boa qualidade, boa palhada, rotação de culturas, a sobrevivência do rizóbio, da bactéria que promove o processo da fixação de nitrogênio no solo, ela sobrevive por mais tempo. E muitas situações conduziam a respostas de não existir resposta significativa ao uso do inoculante em soja. Entretanto, da década de 90 aos dias de hoje, muitas situações se modificaram no sistema produtivo. Inclusive, além de tetos produtivos maiores, né, a carga de agroquímicos que muitas vezes a forma do sistema produtivo exige e realmente é indispensável hoje, pensando em altas produtividades. Nesse sentido, surge a nova pergunta: existe resposta à inoculação nos dias atuais? A gente poderia desenvolver esse raciocínio sob o ponto de vista do produtor. Muitas vezes o produtor não enxerga esta resposta ao uso de inoculação e isso pode ser respondido de 3 formas. Primeira situação, não realmente existe resposta ao uso do inoculante, ou da forma que o produtor está fazendo, não vai existir resposta porque acaba comprometendo a viabilidade do rizóbio em termos da carga de agroquímicos que já se usa na semente, ou da situação de
carga de agroquímicos que nós estamos usando hoje é tão nociva que acaba inviabilizando a resposta da inoculação. Então, verdadeiramente, o Conselho Técnico da CCGL, que é constituído de alguns dirigentes de cooperativas, trouxeram para nós esse desafio, né, de avaliar a resposta da inoculação nos dias atuais. Então, considerando aqui na safra 2016 e 2017, né, vários experimentos com inoculantes comerciais de diferentes cooperativas, a gente colocou o uso da inoculação na semente, mostrando um ganho de 4,9 sacos a mais pelo uso da inoculação. Na última safra, de modo semelhante, avaliando o uso da inoculação na semente, ganhos de 3,1 sacos a mais comparado à situação sem inoculação. Então, são resultados de várias safras, em várias condições de lavoura, com um somatório grande de números de experimentos, mostrando que em áreas que já tem um histórico de soja, que já tem um histórico de inoculação, vale a pena a gente inocular todos os anos, e isso se mostra no incremento de produtividade. Entretanto, esta situação do uso do inoculante na semente, né, ela já está sendo questionada em função de existir a nível de cooperativas que já trabalham com tratamento industrial de semente, que a semente já vem com o tratamento com fungicida e inseticida, e a ideia não é mais do produtor colocar produtos na semente, principalmente produtos líquidos, como é a maior parte dos produtores usam inoculantes líquidos. Então, dentro dessa proposta, a gente está trabalhando a questão da tecnologia jato no suco, que é utilizar a adaptação da semeadora com alguns kits que colocam via cauda, né, uma pulverização do inoculante no suco. E o que mostra a pesquisa comparado à aplicação do inoculante na semente? A aplicação no jato no suco é muito mais responsiva do que a própria inoculação na semente. Então, como a inoculação na semente está com os dias contados, em termos de o tratamento industrial de semente se consolidar como forma de comercialização de sementes, né, a tecnologia jato no suco mostra-se como promissora dentro das tecnologias hoje de inoculação no mercado. Então, dentro dessas várias tecnologias que existem hoje no mercado, a gente também está trabalhando com a avaliação de novas tecnologias com micro-organismos. Aí nós temos tecnologias, né, de inoculantes longa-vida, nós temos tecnologias de micro-organismos como promotores de crescimento, como solubilizadores de nutrientes. Todas essas tecnologias que estão chegando no mercado para o produtor carece de avaliações para as diferentes realidades dos sistemas produtivos. E é esse o papel da CCGL, em realmente desenvolver pesquisas para validar as tecnologias, para, com garantia, mostrar para os associados das cooperativas que realmente essas tecnologias podem ou não incrementar produtividade no sistema produtivo. Durante o Show Rural Copavel desse ano de 2020, feira encerrada na última sexta-feira, a Embrapa abriu uma trincheira. E essa trincheira ela mostra duas realidades. Uma de um solo compactado, as dificuldades para que as plantas consigam desenvolver suas raízes, e um solo descompactado, com culturas diferentes, mostrando os resultados de campo que são possíveis quando se tem um bom manejo de solo. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Mauro Andrade. Um bom manejo de solo exige planejamento, que inclui rotação de culturas para manter o solo sempre coberto com palha, que preserve as condições físico-químicas do solo. Aqui no Show Rural 2020, a Embrapa Soja preparou praticamente um dia de campo para mostrar aos produtores a diferença de um solo compactado para um solo não compactado. Inclusive, as raízes que nós vamos ver são raízes que foram pintadas para facilitar a visualização. Henrique Di Biase, pesquisador da Embrapa, vai nos explicar. Henrique, vocês conseguem mostrar aqui em loco, né, na prática, a diferença desses dois solos. O que isso significa
para o produtor rural lá no dia a dia, na realidade da propriedade dele? Em última instância, a compactação do solo representa perda de produtividade, principalmente em anos secos, que não foi o caso desse ano aqui em Cascavel, principalmente mais para o final do ano, né, em diante, e isso, nesse caso aqui desse plot, nós temos estimado aqui uma perda de produtividade de 20% na área compactada em relação à não compactada. Além disso, a compactação reduz a infiltração de água no solo, isso representa menos água para a planta e a água que não infiltra, ela vai escoar na superfície do solo, ocasionando erosão. Então aqui fica bem claro o efeito da compactação nas raízes. Só te interrompendo, mas como é que vocês compactaram? Explica o experimento em si. Tá. A compactação ela foi feita em metade do plot com tráfego de trator, né? O plot estava com aveia, a gente tirou a palha de aveia, compactou com o trator e trouxe a palha de aveia de volta. E aí fez a semeadura da soja. E aí abrimos essa trincheira, pintamos as raízes, estamos mostrando os efeitos sobre as raízes. Então, na área compactada, a gente vê que a raiz da soja conseguiu ultrapassar a camada compactada. Porém, ela teve que engrossar a raiz e perdeu tempo e energia. Então, ela ficou para trás em relação à soja não compactada e isso está trazendo, estima-se, ainda não colhemos, né, mas pela condição da cultura, pelo menos 20% de perda de produtividade. Mesmo assim, ela conseguiu, mesmo com a camada compactada, a soja conseguiu atingir aqui uma profundidade de 1,80 m de raízes, quer dizer, é uma profundidade bastante grande. Claro que na área não compactada, ela não só atingiu 1,80 m, com um maior número de raízes chegaram. Então, na área não compactada, a soja está explorando melhor o perfil do solo e ela vai tolerar mais uma seca. Outra questão interessante aqui no plot compactado é que as raízes cresceram principalmente nas fissuras. Então ficaram blocos de solo grandes onde não tem raiz dentro e toda a água e todo o nutriente que estão nesses blocos não estão sendo aproveitados. Em outras palavras, o adubo que o produtor utilizou não está sendo aproveitado. A Embrapa montou um quadro para demonstrar quais são as principais espécies que ajudam na descompactação do solo. Neste quadro, o produtor observa o desenvolvimento das raízes. A braquiária é a campeã por ter um sistema radicular muito vigoroso, podendo atingir mais de 3 metros de profundidade. As melhores espécies para descompactação do solo e minimizar aquele problema que nós mostramos antes são as gramíneas forrageiras tropicais, sejam elas anuais ou perenes. Aí nós temos diversas opções que, conforme o clima da região e o objetivo da propriedade do produtor, a gente pode estar escolhendo. Então aqui nós fizemos esse painel, nós temos a primeira espécie, né, que é o milheto. Esse milheto ele foi cultivado por 60 dias em um tubo de PVC com solo e em 60 dias esse milheto conseguiu atingir 3,5 metros de profundidade de raiz. Ok, Henrique, obrigado pelas informações. Olha aí, então procurar manter rotação de cultura, diversidade, que com isso o produtor só tem a ganhar. É de Cascavel, no Paraná, Mauro Andrade. Você vai conhecer agora uma propriedade rural no interior do Mato Grosso do Sul, em Cirilolândia, no qual o proprietário, o titular da fazenda, ele conseguiu implementar o uso de fertilizantes biológicos. O sucesso da experiência é tão forte que 50% daquilo que ele utilizava de químicos no chão, ele eliminou. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de José Cunha. Agora eu volto a falar sobre agricultura sustentável neste dia de campo, nessa visita técnica aqui nos municípios de Cirilolândia e Maracaju, porque agora eu estou aqui num laboratório de produtos biológicos nativos. Esse laboratório pertence ao Martin Vanzer, que é o proprietário daqui da fazenda, com quem eu vou conversar agora para saber, Martin, o que exatamente esse produto que está sendo produzido aqui? Esse produto aqui
nós vínhamos produzindo biológicos isolados, bactérias isoladas, e a partir de cursos e informações que nós tivemos, nós participamos no Fórum em Campo Grande de Agricultura Sustentável e nos foi apresentado pelo professor Celso Tumita a possibilidade de se produzir, se multiplicar bactérias da propriedade, usando inóculos da propriedade. E como é feita essa ferramenta aqui? Como é que ela é utilizada na lavoura? Isso aqui consiste, a partir dos estudos que a gente fez e acompanhamentos, a gente passou a entender, por exemplo, que cada região tem uma biota e clima, e os micro-organismos eles estão adequados para aquela região, para aquela situação de clima, temperatura. Partindo desse princípio, nós usamos aqui na formulação do produto, nós usamos a terra do mato, a rizosfera do mato, com serrapilheira, usamos terra de bambu, a rizosfera do bambu, e usamos o humus de minhoca. Então esses são os 3 princípios ativos que nós multiplicamos. Aí nós vamos colocar aí junto melaço de cana, melaço de soja, farinha de milho, farinha de mandioca, farinha de trigo, farinha de soja, farinha de osso de peixe, farinha de pena, e aí por diante. São várias farinhas que elas servem de alimento para os micro-organismos. O que acontece? Com essa diversidade de farinhas e a diversidade de micro-organismos que nós temos, e todos eles nativos da propriedade, nós multiplicamos eles e aplicamos em grande volume na área agrícola. Então, o trabalho de cultivar soja e milho, soja e soja, nós vamos selecionando a biota do solo. Dessa forma, nós introduzimos toda a biota de um ambiente natural e equilibrado novamente para o sistema da lavoura. E o que nós observamos, que nem agora a gente está acompanhando e observamos nas culturas? Observamos que as plantas estão mais sadias, o ataque de insetos é menor, e aí, com isso aí, nós diminuímos o uso de produtos químicos. Ou seja, todos esses componentes aqui que multiplicam esses micro-organismos são realmente produtos naturais, produtos nativos. E agora, como é que é feita essa aplicação? Tem uma dosagem que precisa? Como que é feita essa aplicação? Com certeza. Nós formamos um circuito de aplicação durante a cultura. Então, dos outros micro-organismos, nós usávamos 1 litro, 2 litros por hectare. Dessa modalidade aqui, nós usamos 50 litros por hectare. E no suco do plantio, quando nós fizemos o plantio, usamos 50 litros. E depois nós fizemos mais 9 aplicações na cultura de 50 litros por hectare. Então, no total, nós vamos fazer 500 litros por hectare de micro-organismos e micronutrientes do nosso ambiente. De um ambiente, por exemplo, que está em equilíbrio também. Nós percebemos, por exemplo, que tem melhorado a questão de nodulação, já vem melhorando e tem melhorado mais ainda. A questão de fungos, que nós não percebíamos mais no solo, nós estamos vendo a proliferação de fungos, porque depois das bactérias vêm os fungos. E nós vínhamos, através do uso intensivo de produtos químicos, nós meio que vínhamos eliminando o fungo do sistema, que ele faz parte do sistema. Natural, o fungo faz parte do sistema. E na questão de fornecer nutriente para a planta, o fungo ele é o intermediário. Depois da bactéria vem o fungo. Então ele é fundamental para o sistema. Com isso, o que nós conseguimos? Baixar custo e usar menos produtos químicos. Então, a produção do soja e do milho vai ser um produto com mais qualidade
de nutrientes do que o sistema como nós vínhamos fazendo anteriormente, né? Agora, Martinho, a gente viu isso lá na lavoura, você levou a gente lá, a gente pôde ver em loco a quantidade de nódulos, a presença de fungos, cogumelos, também minhocas, muito importante, né, o que comprova toda a fertilidade aí desse solo e desses resultados que você tem obtido aí com o cultivo da soja. Agora, com relação ao controle de pragas também, como é que é feito? Dá para utilizar esse produto também para fazer esse controle de pragas? Ele é parte de um princípio que nem o professor passou para nós, que plantas bem nutridas, elas enfrentam melhor as situações de estresse, de veranicos, a situação de ataques de insetos também. E está tendo resultado. Eu estou produzindo a mesma coisa, e em casos até mais do que eu vinha produzindo antes, porque eu estou conseguindo ativar a biota do solo, que isso aí é fundamental. Então, em números, o que nós podemos falar? Em números, vamos resumir assim. No sistema químico, eu estava produzindo em torno de 50 a 60 sacas de soja por hectare. Um exemplo básico. Média 55, 54, 56. A partir do momento que eu comecei a adotar o sistema, incorporar o sistema, ativando a biota do solo, eu comecei de ir para patamar de 60, 65, 70 até 75 sacas de soja. Eu mudei de patamar de média. Então, isso aí é o que a parte de biota está agregando para o meu sistema, entendeu? É um processo lento, mas é consistente. Então, esse que é o bom. Resumindo, menos custo de produção, menos agressão à planta, menos agressão ao solo, mais qualidade do produto, mais produtividade e mais rentabilidade, que eu acho que é isso que todo produtor busca para a sua propriedade, e a agricultura sustentável está mostrando esses resultados na prática, como nós vimos aqui hoje nesse dia de campo, nessa visita técnica, que acrescentou tanto. Os produtores realmente, a gente viu todos eles muito engajados, muito interessados, perguntando. Realmente foi um dia bem produtivo, que trouxe muitas informações, e isso é uma tendência e deve crescer aí, né? Com certeza, você resumiu perfeitamente. Isso aí eu estou vivendo na prática. Eu, dentro da atividade agrícola, eu estava estagnado, eu estava engessado, eu não conseguia fazer investimento, eu não conseguia melhorar pelos altos custos e pela baixa margem que eu estava tendo. Hoje eu estou conseguindo voltar, investir de novo em solo, em fertilidade, calcário, pó de rocha, fósforo nativo. E estou conseguindo fazer todo esse investimento e estou melhorando o perfil do meu solo em profundidade também, com plantas de cobertura. E isso aí me dá uma estabilização na produtividade. E aí as coisas são viáveis para o produtor, né? E a gente agradece também o trabalho que vocês estão fazendo de divulgar, porque eu sei que muitos colegas têm passado trechos difíceis e é uma possibilidade. Precisa trabalhar mais? Pode ser que vá trabalhar mais. Precisa pesquisar? Vai precisar correr um pouco atrás? Vai. E quem que ganha com tudo isso é que nem você falou, o consumidor final. Porque nós vamos estar agredindo bem menos o meio ambiente e os alimentos, com certeza, serão bem mais nutritivos do que os que nós estávamos produzindo. Isso é fatal. Tá certo, Martin. Eu que te agradeço pela sua participação, pela recepção e por essa troca de experiência, essas informações tão valiosas dentro da agricultura sustentável, para todo telespectador que assiste o Canal do Boi, que está assistindo em todo o Brasil, conhecer esses novos sistemas e poder também acrescentar na produção dele, lá na propriedade dele, está tendo esses excelentes resultados, como você tem tido aqui e como a gente viu também lá na propriedade do Antônio. Eu ia colocar só mais relevante e fundamental, a dinâmica que nós conseguimos desenvolver muito, todos esses trabalhos, foi através do GAS. O GAS é um grupo de agricultores, Associação de Agricultura... Grupo de Agricultura Sustentável. Perfeito. E existe uma troca de informação muito intensa entre professores, pesquisadores, produtores, e isso aí nós
nós temos conseguido avançar muito nessa situação e nessa atividade que nós estamos incrementando, como você falou, é mais uma ferramenta, mas que vem a somar, entendeu? Então eu vejo com muitos bons olhos essa possibilidade, né? Bom, e o Canal do Boi apresenta para você agora mais uma grande oportunidade de investimentos. É uma área retroportuária localizada no estado de Santa Catarina. Olha, essa área, ali numa faixa de 90 quilômetros, é capaz de atender 5 portos. E é o que você acompanha agora no Agricultura BR. Garuva. É aqui onde Santa Catarina começa. O município tem uma localização geográfica privilegiada, o que possibilita a instalação dos mais diversos empreendimentos. Conhecida pela vasta produção de arroz e banana, a região tem oportunizado novos negócios, investimentos de sucesso. Garuva hoje é uma das cidades da região norte, só perde para uma cidade que chama Campo Alegre, a cidade que mais gera emprego per capitamente. Hoje a gente consegue entregar com rapidez os licenciamentos ambientais, uma grande dificuldade do investidor de se instalar hoje no nosso país, a questão ambiental, então isso a gente consegue entregar com rapidez e prometendo sempre diminuir a burocracia, né? Sabendo dessas facilidades, nós temos uma ótima oportunidade de investimento para você. Com o crescimento do porto, a procura por áreas retroportuárias com grande capacidade de armazenamento aumenta cada vez mais. A pouco mais de 1 quilômetro da BR, que faz a ligação até Itapoá, nós encontramos esta área, com uma localização estratégica. Essa área aqui, ela foi de uma área rural, foi transformada em área retroportuária, inclusive a pioneira aqui do nosso município, onde o comprador solicitou essa alteração para implantação em empresas. Hoje ela conta com 1 milhão de metros quadrados, de área toda plana, com todas as liberações ambientais para receber qualquer instalação. E se você gostou dessa área, basta entrar em contato com a nossa equipe. Nós temos uma oferta especial para você que deseja investir nessa instalação. Destaco agora como é que vem o andamento de soja em Chicago, esperando o relatório de oferta e demanda, que não vai trazer nada, influenciado pelo acordo parcial entre Estados Unidos e China, que já foi avisado pelo Departamento de Agricultura americano. Então você acompanha comigo como é que vem soja, o compasso era de espera, nós temos soja aqui do mesmo jeito, vem na estabilidade, isso aqui é super normal, esperando esse relatório que será apresentado daqui a pouco, daqui a 1 hora exatamente. Você vai acompanhar agora dólar comercial aqui no Agricultura BR, vem com R$ 4,32, vem totalmente na estabilidade o dólar comercial neste momento. E olha, com essas informações eu vou encerrando, vou aproveitar para mandar um abraço para nossos telespectadores, em especial aqui para o Toninho Silvério, ele que é presidente do Sindicato Rural de Camapuã, um grande abraço, está nos acompanhando, obrigado pela audiência, você continue conosco, eu venho Antônio Resch na sequência, e à tarde, às 16 horas, eu trago as informações do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura americano. A todos uma excelente tarde e até mais.